Olá a todos, o meu nome é Uriel Belo. Eu sou um desenvolvedor de software, trabalho tanto com front-end, tanto com back-end, manutenção de banco de dados. Sou um desenvolvedor full stack. Esse daqui é o primeiro vídeo público que eu publico no meu canal. Eu ia gravar ele só para um amigo, mas eu decidi publicar ele na internet. Se servir de ajuda para alguém, eu confesso que grande parte de tudo que eu aprendi em programação foi a documentação, aprendendo sozinho. Então pode ser que o que eu vá ensinar aqui não seja a melhor forma, o padrão da indústria, mas é a forma que eu gosto de trabalhar e que eu aplico em 90% dos meus projetos, tratando de gerenciamento de estado no Flutter. Eu acabei de criar esse projetinho em Flutter aqui, tá aqui o código base, só removi os comentários dele. E dá para ver um certo gerenciamento de estado quando a gente clica no botãozinho mais aqui para incrementar, certo? Bom, nota-se que a gente está rodando um código Dart até o momento que a função main, como várias linguagens de programação, a gente tem a função main, que é a função que é executada inicialmente pelo programa, certo? Então a gente tem esse método aqui runApp, certo? Essa função runApp. Essa função a gente passa para dentro dela um widget. E esse widget que vai ser executado. Então a gente tem esse myApp, né, que é o widget pai de todo o nosso aplicativo. É interessante que ele é um stateless widget, ou seja, um widget sem estado. Não que ele tenha estado, mas o estado dele é imutável, certo? De primeiro momento. Tem até o construtor const aqui, que seria uma constante, né? MyApp é uma constante. Então ele é o que ele é, certo? Por isso que eu gosto de tratar o gerenciamento de estado, a mecânica de gerenciamento de estado, como o widget que é constante, que é imutável, ele está reagindo ao meu estado, mas ele é o que ele é. Todos os comportamentos dele eles já estão definidos. Ele só vai reagir de uma forma diferente dependendo do estado. Mas presta atenção, eu vou construir o meu widget. O meu widget ele é uma constante, na declaração ele é uma constante. Se der erro na hora que eu declarar ele como uma constante é porque na minha metodologia tem alguma coisa de errado, certo? É, é interessante também que eu vou sobrescrever, né, por isso que tem esse override, o método build do stateless widget, né? Então, passando para dentro dessa função build aqui, o contexto da aplicação, né, o build context. Ele retorna um Material App. É interessante lembrar também que a gente tem outros tipos de aplicativo, né? O Material é o padrão estabelecido pela Google. Então, esse Material App ele vai trazer várias questões como cores, espaçamentos, por padrão. Só que existe o Cupertino App também, que é padrão de aplicativos para iOS, e até uns próprios Materials desenvolvidos pela comunidade. A gente tem o Fluent, né, Interface, que é para deixar com um aplicativo com uma cara de Windows. Então, tem uns métodos aqui, né, algumas propriedades do Material App, que seria o título do aplicativo, é interessante. Definir aqui, ó, demonstração, por exemplo. O theme, né, que é o tema, tem como colocar o dark theme, light theme. E a home seria o widget que vai ser o padrão, né, desse aplicativo, a homepage inicial, né, do Material App, certo? Esse widget aqui é My Homepage. Ele é um widget normal aqui, ó, My Homepage, certo? Ele é um stateful widget e aqui eu crio o estado dele. Só que eu não gosto dessa mecânica aqui, certo? Trabalhando com setState. Eu vou apagar tudo isso daqui. Eu vou criar o meu próprio widget aqui que vai ser a minha homepage. Então eu vou criar aqui, ó, uma classe que vai se chamar homepage, certo? Extends stateless widget. Então só trabalho com stateless widget. Raramente eu vou usar um stateful widget, às vezes quando quer criar um botão, uma coisinha bem minimalista assim, fica mais fácil trabalhar com um stateful do que criar estados separados, mas eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, certo? Aqui dentro eu vou instanciar ele, né? Homepage, aí eu passo aqui um super key para ele, igual tá ali em cima, e sobrescrevo a função construtora, né? O build
aplicação. Então, desse widget, o widget build context, e aqui dentro ele tem que retornar um widget, né? Por padrão, a gente usa para construir nas nossas interfaces esse scaffold, né? Eu posso retornar qualquer, como eu falo de interface, né? O scaffold é esse padrãozinho aqui, ó, com uma app bar em cima, o corpo da aplicação e tem mais algumas funções, como o floating button aqui. Aí eu vou passar aqui a app bar. App bar, sempre que eu coloco o mouse em cima, eu consigo ver o que ele recebe, né? Então, quer dizer que app bar, essa propriedade do scaffold, recebe uma app bar. Então, eu vou vir aqui, ó, declarar uma app bar. Ctrl espaço no teclado, eu consigo mostrar todas as opções que podem ser recebidas aqui dentro. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o title. O title, ele recebe um widget, que normalmente é um text, né? É um text e eu coloco aqui a minha home page do Uriel. Perfeito. Já uso a declaração const aqui para falar que isso daqui é uma constante, não muda. E acredito que é isso daí. Aqui em cima no home tem o banner debug show checked mode banner. Vou colocar isso aqui como false, que é para tirar essa bandeirinha ali em cima. E aqui eu passo como uma constante, que ele é numa constante na minha homepage. Isso daqui é interessante, que é o que eu disse. A homepage, ela é constante, ela é o que ela é imutável, certo? Ela só vai reagir de formas diferentes, isso ela pode mudar, conforme o estado que eu vou estar provendo para ela. Mas ela é imutável, certo? Então, vou salvar aqui a minha aplicação. Tá aqui, homepage do Uriel. Acho que até tem como definir a color aqui, background color. E vou definir aqui em cima, antes do construtor, o meu tema. Então, para não precisar ficar chamando ele toda hora. Então, chamo o tema que ele está trazendo ali no meu contexto, theme of context. Aqui eu tenho o meu color scheme, eu posso passar, por exemplo, primary container. Aí ele fica bonitinho ali em cima, homepage do Uriel. Aí o próximo parâmetro é o body. Eu vou fazer aquele mesmo exemplo lá do contador. Então, defino um center aqui. Como filho desse center, eu vou colocar uma coluna. Os dois elementos básicos, né, de qualquer alinhamento no Flutter é o column e o row. Column para dispor os elementos em vertical e o row para dispor os elementos na horizontal. É sempre interessante que grande parte desses elementos aqui confunde nisso. É shield e children. Quando o elemento igual center tem um shield, quer dizer que ele aceita um widget como filho, né? Já o column, ele tem children, né, que seria os filhos. Children, se eu colocar o mouse em cima, eu vou ver que ele aceita um list widget. Ou seja, uma lista é uma sequência de widgets. Então, aqui dentro dos colchetes, né, que seria uma list, uma declaração de array, não é array na prática, né, é uma list. Eu consigo colocar vários widgets em sequência, eles vão ser dispostos de forma horizontal na tela. Então, eu vou colocar aqui um text, colocar uma string 1 aqui, só para eu poder dispor certinho. E aqui eu vou colocar aperte o botão para incrementar. Vamos ver se fica igualzinho ali? Aperte o botão para incrementar. A única questão é que o center, por quê? É como se ele não estivesse ocupando 100% da tela, né? Esse center aqui deveria. Acho que nem precisa do center, na verdade. Se eu tirar aqui, ó, só colocar column, aí antes do children aqui, eu coloco main axis alignment como center e o cross element alignment como center também. Aí ele vai ocupar 100% da largura da tela, 100% da largura da tela, deixa eu ver. É que o children aqui, cadê? Children, eu posso colocar um text align center aqui. Text align, text align center. Aí ele vai ali pro meio da tela, né? Não? Tá bom. Aperte o botão para incrementar. Column. Center.
Se eu definir um center aqui e const ele funciona. Deixa eu ver. Isso, deu certinho. Aí um desses dois aqui eu não preciso. Ah não, preciso, tá certinho, é isso mesmo. Então ali eu tenho os dois text aqui no meio. Vamos lá. E ali ele tinha declarado também o floating action button, né? Que é um floating action button. Tem aqui o método onPressed. E acho que tem um icon, né? Não. É child. Vai ser pode ser um icon, eu acredito. Que vai vir icons aqui e add. Isso mesmo. Bonitinho ali no canto da tela. Tá aqui o meu botão. Bom, bem semelhante, né, àquele widget inicial. Acho interessante ter mostrado isso aqui, que tem como mostrar a construção dos widgets, né? Agora, de onde que vem o gerenciamento de estado disso daqui, né? Lembrando, o que importa para nós é esse widget que nós acabamos de criar. Só que o que eu gosto de fazer eu sei que existem MobX, agora tem outro que está bem famoso aí, já várias formas de gerenciar estado. Só que o que eu gosto é a clássica, é a provider, certo? Foi criado, acredito, bem lá no comecinho do Flutter, esse package provider aqui. Então a gente vem aqui, adiciona ele no projeto, eu posso vir aqui importar ele direto, e ele vai dar erro, né? Fala que não vai estar lá no pubdev, só que eu clico aqui, ó, add provider to dependencies, aí ele já, Ctrl o ponto em cima, ele já adiciona lá no pubspec aqui no arquivinho, cadê? PubYalm, aqui ó, pubspec Yalm, ele já adiciona ali. Fica certinho. Aí já adicionando as dependências. Bom, o que eu faço aqui? Aí eu vou criar o estado dessa aplicação. O estado, ele vai ficar separado. Eu posso criar aqui, ó, é o homepage state. Ele vai estender, esse aqui não é do change notifier, do provider, né? É só o change notifier, ele é padrão do material, ele já vem com material aqui, ó, change notifier, certo? Dentro dessa classe, o que eu vou colocar? Todas as propriedades, né, do método do estado que eu quero. No caso aqui só vai ter uma, que vai ser um inteiro, que vai ser contador. Pode ser contador. E eu vou iniciar ela aqui com 0, certo? É basicamente isso. E o que eu posso criar aqui dentro? Métodos para poder modificar essas propriedades aqui. Então, eu vou criar aqui uma função, void mesmo, né? Ela não retorna nada. ADD. Pode ser. Aí ela não recebe nada, se eu quiser até colocar quanto que soma, né? Mas é uma função. E o que ela faz? Ela vai pegar esse contador aqui e vai incrementar 1 nele. Aí, quando ela incrementar 1, aí esse método aqui, notify listeners, ele vem desse change notifier aqui, certo? O que ele basicamente faz? Ele reconstrói a aplicação quando acontece uma mudança de estado, certo? Então, ele vai executar o build dela novamente. Mas para executar o build dela novamente, eu preciso envolver tudo isso daqui, em vez de retornar o scaffold, né? Eu vou envolver isso daqui em um change notifier provider. Esse change notifier provider precisa de um crate. Esse crate, ele é o context que está vindo desse homepage state. É uma sintaxe aqui, padrãozinha, certo? Aí aqui dentro desse scaffold eu preciso declarar o estado para baixo, né, na árvore de widgets. Então normalmente eu uso um builder. O que é o builder? Ele basicamente constrói esse builder, ou seja, o builder é o meu scaffold aqui, né? Ele está envolvendo o meu scaffold, só que ele permite declarar uma variável aqui, que seria o próprio estado da aplicação ali em cima, homepage state. Declara aqui homepage state. Vai ser igual, aí eu pego o contexto, watch. Só que esse watch aqui, eu preciso do... Ah, tá. Aqui, ó. Fica aqui dentro. Isso. Homepage state. Perfeito. Esse watch, ele precisa especificar o tipo, né? Então, coloca aqui, ó. Homepage state. Essa sintaxinha aqui, ela parece meio confusa de primeiro momento, mas depois aqui vira meio fácil de lembrar, né?
Eu envolvo tudo num Change Notifier Provider, coloco a minha classe de estado aqui como uma crate e instancio aqui dentro dessa variável. Eu posso até colocar ela como uma variável privada, né? Eu não vou compartilhar ela. Aí eu instancio o estado aqui, certo? Então, esse text aqui, ele na verdade vai vir do meu homepage state. Aqui. Homepage text, homepage state, certo? Homepage state, contador. Ah, tá. O argumento do tipo inteiro, ele não pode ser do tipo string. Aí só dá um toString aqui no final. O que ele falou aqui? Não pode... Ah, tá. Ele não pode ser invocado em funções... como ele vai ser mutável, né, eu não posso declarar ele como constante. Lembrando, a homepage state, ela é constante. Esse texto ele não é constante, porque ele pode ser modificado, certo? Então, vindo da minha homepage state, deixa eu até colocá-la aqui como método privado, isso. Aí ele falou que não tem necessidade de ser. Isso, perfeito. Da minha homepage state, o contador, certo? Que é a variável que eu coloquei ali. Depois eu só transformo em string para ele conseguir colocar ali. E quando apertar esse botão, o que vai acontecer? Ele vai dentro da minha homepage state e vai chamar o método add. Fechou. Com base nisso, já está funcionando aqui normalmente, certo? Ele funciona certinho. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Que eu estou isolando o meu estado, esse daqui é o meu estado, e essa daqui é a minha interface gráfica, certo? Com isso, o isolamento da responsabilidade do código, né, fica bem mais claro para mim. Aqui fica os métodos e todos os métodos, não, as propriedades, todas essas propriedades definem como que a minha interface ela vai se comunicar, certo? E a partir desse momento aqui eu tenho os métodos também dentro desse homepage state que conseguem manipular essas propriedades. E sempre notificando, né, aqui no final, notify listeners, para falar que houve alguma modificação. Quando houve alguma modificação, eu reconstruo a minha parte da minha interface. Eu gosto sempre de isolar muito bem os estados da aplicação para que ele não precise reconstruir muita coisa. Assim, para 95% dos meus projetos eu uso isso daqui. Funciona muito bem, até mesmo trabalhando com WebSockets, outras funcionalidades, funciona tranquilamente isso daqui. E qualquer coisa pode reagir, por exemplo, vou colocar aqui uma propriedade style, né, nesse texto, só dando um exemplo aqui. Eu coloco aqui, né, do team, text team, para deixar ele maiorzinho. Eu vou colocar aqui um title medium, copy with, aí eu copio isso daqui com a propriedade color. Só que eu quero mudar color dependendo do meu contador. Então eu vou pegar lá, né, o homepage state, contador. Se o contador ele for maior que 20, então eu vou usar um operador ternário, aqui eu uso bastante isso daqui, for maior que 20, aí ele vai receber a color, vai ser colors.red, por exemplo. Aí, se não, aí ele pode vir aqui e colocar o 10 color scheme on surface, que é a cor padrão, acredito, do texto. Certinho. Olha que bonitinho que fica. Se o contador for maior que 20, a cor vai ser vermelha. Se não, ela vai ser a cor padrão do surface ali. Acho que esse texto ficou pequenininho. Posso até colocar um title large aqui que fica bom. Aqui, ó, grandão. Isso. Então, olha só, 19, 20. Aí, quando fica maior, né, 21, aí ele fica em vermelho. Deixa eu recarregar aqui o estado. Ó. Preto, 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 preto. Aí, quando vai maior, aí ele fica vermelho, entendeu? Então, o que acontece? O homepage ele é fixo, ele é o que ele é. Ele só vai reagir de formas diferentes ao estado, certo? Dependendo da forma que o estado for, que as propriedades do estado, né, se comportarem, aí eu consigo trabalhar com forma diferente. Lembrando, isso daqui é uma classe, né? Então, eu consigo adicionar um construtor aqui. Então, falo que homepage
state vai receber no seu construtor um build context, que às vezes a gente precisa trabalhar com o contexto aqui. Nessa parte do vídeo eu me enrolei, eu tentei adicionar um construtor ali no homepage state, só que eu me enrolei um pouquinho ali com a parte de constantes. É uma parte que eu não mexo muito, normalmente eu não adiciono construtores nas change notifiers minha. Aí eu tentei fazer ali no vídeo, me enrolei, eu vou dar uma acelerada no vídeo até a parte da finalização dele. Eu consegui ali adicionar o construtor normalmente, por causa que normalmente a gente usa bastante o context, né? Dentro dos métodos, às vezes algumas funções que a gente importa de alguma biblioteca que precisa do contexto, aí a gente usa o context ali dentro do change notifier. Só que aí, para a gente não precisar ficar passando ele como parâmetro de cada método, aí a gente coloca ele ali no construtor da classe mesmo, certo? Então aqui, ó, eu consegui inicializar a minha classe, né, homepage state, com o contexto, né, que às vezes eu preciso utilizar o context aqui dentro, algum método que necessite do context, eu consigo passar ele aqui para dentro sem problema nenhum, certo? Aí eu passo ele para dentro, eu já consigo usar o context aqui dentro sem grandes problemas, certo? No inicializador dela. Então isso daqui é muito legal, certo? É assim que eu gerencio o meu estado no Flutter em 95% dos casos. Hora ou outra eu preciso fazer uma coisa diferente, mas são casos específicos, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau.